Vamos conhecer neste vídeo o relato de número 27 deste livro, Saúde Mental, o relato do dia a dia de um psiquiatra espírita, escrita pelo médico Jaider Rodrigues de Paula. O título desse relato se chama Dolorosa Calúnia. No ano de 1990, tivemos internado no Hospital Espírita André Luiz um senhor de 60 anos, casado, pai de 5 filhos. Era aposentado federal, trabalhou como patrulheiro rodoviário e como juiz de futebol amador. Apresentava um quadro depressivo grave, refratário aos medicamentos e necessitando de eletroconvulsoterapia para melhorar seu estado. Quando estável, era pessoa educada, gentil, mas de pouca conversa. Se afeiçoou a mim e sempre mandava-me presentes singelos, dando prova de sua afeição. Ele foi internado 3 vezes durante um período de 5 anos. Tinha muito cuidado com a família, em especial com a esposa. Um dia, durante uma reunião com a família, a esposa veio sozinha, pois queria me contar um fato muito importante da vida do paciente. Relatou-me que ele, o paciente, aos 6 anos de idade, sofreu um trauma muito marcante, quando brincava com um irmão de 10 anos, juntamente com outra criança de 11 anos. Mexendo em cima do guarda-roupa, descobriram um revólver do pai. Os 2 mais velhos, de posse da arma, começaram a brincar com ela quando houve um acidente. A arma disparou e atingiu o irmão do paciente, que morreu na hora. Houve grande tumulto dentro da casa, com a chegada dos vizinhos e da mãe, desesperada, que ficou com o filho morto nos braços. O garoto mais velho, amigo do irmão atingido, disse que eles brincavam com a arma, quando meu paciente de 6 anos puxou o gatilho dela, disparando-a e atingindo o próprio irmão. Ele omitiu a verdade. A mãe, diante da situação, investiu contra a criança aos gritos, acusando-a de assassino, que ele havia matado o próprio irmão. Ela agrediu o filho, fazendo com que fosse necessária a intervenção dos vizinhos. Daquele dia em diante, martirizou a vida do menino, chamando-o de assassino, que ele havia matado o filho dela. E foram tantos os maus tratos que os padrinhos da criança levaram-no para a casa deles e criaram o menino, que cresceu sob as punições da mãe, que nunca o perdoara e que sempre que podia lembrava o fato ocorrido, chamando-o de criminoso. Ela votava ódio pelo filho. O tempo passou e, por capricho do destino, ela precisou dele para a manutenção de sua vida. Era muito exigente, cobrando dele todos os cuidados, porque devia a ela a vida do outro filho. Tudo o que ele fazia para ela era pouco. A relação dos dois era tensa, cheia de cobranças por parte dela. Assim foi até o desencarne da mãe. Anos depois, o paciente recebeu a visita de um familiar da criança que fez parte daquele trágico acidente, informando que este, adoecido gravemente,
antes de desencarnar, contou a história e assumiu toda a culpa do que havia acontecido, dizendo que havia sido acidente, que o nosso paciente nada tinha a ver com aquilo e que ele, temeroso, achou mais fácil colocar a culpa no irmão mais novo. Pedia perdão ao paciente pelo mal que ele havia feito. O estrago já tinha acontecido. Uma vida de culpa, acusações e uma depressão cruciante marcou a existência daquele senhor de poucos sorrisos. Aqueles que conhecem a lei de causa e efeito, certamente já perceberam que o nosso paciente estava diante de um acerto de contas de algo acontecido no passado, em outra vida. A culpa que trazia nesta vida certamente era causada por ressonância com os acontecimentos do passado. Nosso paciente carpiu na depressão e nos equívocos da mãe os desacertos do passado. Só assim podemos entender a justiça divina, que devolve ao infrator os seus enganos, mas antes aliviados pela misericórdia do Criador, pois sendo a lei de justiça também educativa. O nosso amigo cumpriu galhardamente a sua missão. Foi ótimo pai e marido. Soube amparar a desventurada mãe, que não aproveitou a oportunidade para exercitar o perdão e o espírito de fraternidade com o filho infortunado pela calúnia. O paciente desencarnou em 1995 e, segundo uma filha, o seu rosto transparecia uma serenidade e estava vários anos mais moço e muito bonito. Provavelmente, ele coroava uma existência de muito sofrimento e cumprimento do dever. Podemos assistir à luta desse paciente contra a depressão. Ao dialogarmos com ele, percebíamos a lisura das atitudes diante dos fatos da vida. Era ponderado, respeitoso e agradável. Vemos no paciente bom amigo um vencedor espiritual. A partir então desse relato, temos considerável material para que a gente possa refletir a respeito desse caso, dessa história, que é a número 27 deste livro. E o título da história, Dolorosa Calúnia. E essa história nos traz uma quantidade importante de elementos inseridos na narrativa. Nós temos calúnia, nós temos omissão, temos violência, raiva, ódio, temos perdão, temos resignação, temos persistência, temos resistência, temos fraternidade. Tudo isso inserido aqui. E aí vem uma pergunta. Após lermos essa história, essa experiência desse senhor, ela foi boa ou foi ruim? Foi útil ou foi inútil? Valeu a pena ou não valeu a pena? Como ele retorna ao plano espiritual? Ele venceu as dificuldades ou ele foi derrotado pelas questões que a vida lhe apresentou? Como que ele caminhou durante esses 65 anos de experiência no plano físico?
Será que a gente consegue chegar a uma resposta em relação a isso? Porque aqui é uma pincelada, não tem a vida completa dele. Mas a partir desse relato a gente já consegue entender um monte de coisas. E tirar também importantes reflexões. Foi útil a vida dele? Foi boa? Valeu a pena? Foi feliz? Foi infeliz? Venceu? Perdeu? Ganhou? Perdeu? Em que lado ele desperta no plano espiritual? Amparado por corações, por espíritos iluminados ou espíritos atrasados? Vamos aqui à última frase da narrativa. Podemos assistir à luta. Quem diz isso é o médico Jaider, que escreve esse livro, psiquiatra. Podemos assistir à luta. Luta significa ação, significa ter atitude, significa fazer algo. Porque quem está na ociosidade, na preguiça, na inutilidade, não faz nada, não luta. Quem está num parque de diversões, numa praia paradisíaca, não luta. Fica lá, inutilmente. Então aqui, primeiro ponto. Luta de ser paciente. Você luta por alguma coisa, você luta contra alguma coisa, ou não. Eu luto por alguma coisa. Eu luto contra alguma coisa. Desse paciente contra a depressão. A depressão foi uma companheira desse senhor durante grande parte de sua experiência no plano físico. Depressão. Estamos falando aqui de 1990, 1995. Depressão lá atrás. Hoje, a depressão ganhou o mundo inteiro em números altíssimos. O mundo inteiro vive uma pandemia de depressão. Em qualquer continente, em qualquer língua, nós vamos encontrar milhares e milhares de pessoas mergulhadas em situações de depressão. E aqui a gente tem a história de um homem que teve também essa situação em sua caminhada. Ao dialogarmos com ele, percebíamos a lisura das atitudes diante dos fatos da vida. Lisura diante dos fatos da vida. Fatos da vida é o que acontece durante os nossos dias, nas nossas rotinas, nas nossas caminhadas. Fatos da vida. Ele teve uma atitude, uma ação, uma maneira de se comportar perante aos fatos que aconteceram na vida dele. Ele se comportou de uma maneira, comportamento. Como é que você se comporta perante os fatos de sua vida? Como é que eu me comporto? Com as coisas que acontecem na minha vida, agradáveis e desagradáveis. Fatos que eu esperava e que eu não esperava. Qual é a minha reação? Qual é a minha atitude? Qual é o meu pensamento? Qual é o meu desejo? E o que eu faço com isso? O que eu faço? Porque ele fez alguma coisa. Ele fez. Ele já retornou ao plano espiritual. Mas enquanto ele estava aqui no plano físico, ele fez alguma coisa. O que ele fez? Ele era o quê? Ponderado. Ponderado significa que ele era equilibrado.
Será que eu sou equilibrado e ponderado? Ou eu sou destemperado? Ele era respeitoso. Respeitoso. Ele foi policial rodoviário. Respeitoso. Ele foi juiz de futebol, árbitro de futebol amador. Ele foi respeitoso. Porque quem é respeitoso em casa é respeitoso fora de casa. E quem é desrespeitoso em casa é desrespeitoso fora de casa. Porque aqui ele tinha muito cuidado com a família, em especial com a esposa. Então ele respeitava a esposa. É um padrão, é um caráter dele. E ele era agradável. A depressão visitava ele, mas ele era ponderável, respeitável, agradável. Ele voltou ao plano espiritual como um derrotado ou um vitorioso? Vemos, o Dr. Jaider falando, vemos no paciente e bom amigo um vencedor espiritual. Está aqui uma história de um vencedor que retorna ao plano espiritual depois de passar por provas, por expiações. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quais eram os motivos das provas, das expiações pelas quais esse espírito passou? Não sei. A gente não sabe e não precisamos saber. Precisamos saber, sim, como ele passou. Com lisura, com respeito, com boa vontade, sendo bom, ponderado, com todos. A história dele, a gente pode até encontrar outras histórias parecidas, né, no plano físico. Quando a mentira visita. E a partir de uma mentira, vidas são perturbadas. Eu não vou dizer destruídas, porque uma pessoa pode dizer assim, por causa de uma mentira, uma vida foi destruída. A vida dele não foi destruída. A vida dele foi perturbada. Porque ele não se deixou destruir. Ele não se deixou destruir pela mentira. Ele foi vítima aqui. Vítima. E no passado? Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for paga nesta existência, será paga na próxima ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si, estão conectadas. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrada na seguinte. As situações difíceis que esse homem passou nessa experiência, nessa história, não serão cobradas novamente dele, porque ele venceu. E ele venceu porque ele teve uma atitude ao encarar os fatos da vida. De novo lá no fim, ponderado, respeitoso, agradável, bom amigo. Isso está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Essa questão aqui da prova.
O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessária ainda expiação e reparação. Então, quando eu cometo um equívoco, o primeiro degrau para que eu possa me livrar desse equívoco, limpar minha ficha, minha contabilidade espiritual de débitos, primeiro degrau, primeira ação é o arrependimento. Segunda ação, ainda é necessária a expiação, é o que ele passou. Terceira, reparação. Arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Não basta apenas o arrependimento para resolver a questão. Em algum momento lá atrás, esse senhor cometeu equívocos. Não sabemos como. E ele se arrependeu. Foi-lhe dada nova oportunidade. Irás reencarnar. Porém, acontecerão situações, fatos, que trarão para ti seríssimas dificuldades. Mas que serão fundamentais para que você possa expiar e reparar, que é o caso dele. Acabou. Foram 65 anos e acabou. Ele reparou uma série de questões. Outros personagens da história terão que passar pelas situações difíceis, não as mesmas que ele passou, mas situações difíceis como ele passou, se eles desejarem um futuro melhor. Por exemplo, ele pequenininho, brincando com o irmão maior, com uma outra criança, acontece o disparo. Esse disparo, que aqui está como acidental, e logicamente que foi acidental, claro que foi acidental, eles estavam brincando, 10 anos de idade. Isso estava previsto para acontecer. Não é por um acaso, não existe bala perdida. Toda bala tem endereço. O irmão dele iria desencarnar com 10 anos de idade. Estava no plano reencarnatório. Ele iria ter apenas 10 anos na experiência física. Depois se tornaria. Aconteceu através dessa situação aqui, por arma de fogo. Se nesse planeta não existissem armas de fogo, revólveres, essas coisas horrorosas, ele ainda assim iria desencarnar com 10 anos através de outra situação. Não estava previsto que essa outra criança iria atirar nele. Não, não estava previsto isso. Mas aconteceu. Ao desencarnar, essa criança foi acolhida. E o outro, com medo, sem saber o que fazer, coloca a culpa nele. Então ele já recebe aí a calúnia dolorosa. Começa aí o seu martírio. Por que o martírio? Por causa da mãe. Porque ele com 6 anos não entendia muita coisa. Já entendia alguma coisa, mas não muito. E a mãe joga toda a culpa nele. Toda a culpa. Não é que foi um momento ali que a mãe ficou exaltada, perturbada, desorientada e falou que não devia. A mãe jamais o perdoou, acreditando que ele fora, de fato, o autor do disparo. Foram décadas
nas quais ela humilhou, ela incriminou, ela tratou ele de maneira muito ruim. Muito ruim. Tudo o que ele fazia para ela era pouco. Porque em determinado momento ela precisou dele. Vamos imaginar como foi a relação dessa mulher com essa criança. Após esse evento, esse fato. Como ela tratou ele. Ele teve que ser retirado. Senão ela ia matar ele. E levado para a casa de padrinhos. Tamanho ódio que se instalou no coração dessa mulher. Mas ela não é mãe? E os padrinhos criaram ele. Lá na frente, devido a dificuldades, foram tantos maus tratos. Maus tratos. Você já viu uma criança ser maltratada por um adulto? Você viu um, então. Um maltrato. Aqui foram tantos maltratos. Ele poderia, então, crescer revoltado, rebelde, com uma raiva no coração. Foi retirado. Padrinhos começaram a cuidar dele. O tempo passou e por capricho do destino, claro que não é capricho do destino, só uma colocação aqui pontual. A espiritualidade superior organiza nossas vidas. Ela precisou dele para a manutenção de sua vida. O que ele fez? Ele virou as costas? Ele se negou? Ele falou, você precisa de mim agora, depois de tudo que você fez por mim? Depois de ter me maltratado, ter me punido, me agredido, me culpado? Você precisa de mim agora? Não. Não. Ele acolheu ela. Tudo o que ele fazia para ela era pouco. A relação dos dois era tensa, cheia de cobranças por parte dela. Ela não parou de perturbar o filho dela. Assim foi até o desencarne dela. Ela desencarnou. Como é que ela desperta no plano espiritual? E mais, qual é a sensação dela quando ela vê a verdade da história? E durante décadas ela culpou, ela maltratou, ela violentou, ela humilhou, ela exigiu de uma pessoa que não era culpada. Olha o perigo. Olha o perigo quando eu acuso alguém, porque lá na frente eu posso estar errado. Olha o perigo quando eu julgo alguém, e lá na frente esse julgamento pode estar errado. Quem sou eu para acusar? Quem sou eu para julgar? Nosso passado, ele não é um passado que tem apenas flores por onde nós caminhamos. Tem muito espinho que nós deixamos. Qual foi a reação dela lá no plano espiritual quando descobriu que o filho era inocente neste caso? A gente pode deduzir. Depois disso vem a situação do menino. Foi o autor do disparo.
da ação, que, informando que estava adoecido gravemente antes de desencarnar, contou a história e assumiu a culpa, pedindo perdão. Quando vai chegando nos momentos cruciais, as memórias vão sendo reavivadas e as lembranças retornam. E aí as pessoas querem fazer pazes, pedir perdão, conversar com esse, com aquele, se arrependem disso ou daquilo. Foi esse caso aqui. Contou o que havia acontecido, que foi um acidente. Foi mesmo. Que o paciente não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele, temeroso, achou mais fácil, ficou com medo, colocar a culpa no irmão mais novo. Pedia perdão ao paciente pelo mal que havia feito. Ele se arrependeu. Vamos de novo lá, na citação do livro Céu e Inferno sobre arrependimento? Esse menino, temeroso, colocou a culpa no irmão menor, levou sua vida, nunca ficou em paz com ele mesmo. Ele esqueceu aquilo. Ele deixou ali as suas memórias inativas. No final da sua caminhada no plano físico, isso fica reativado. Volta à tona, mas volta que nem um vulcão. E aí o cara não fica em paz, a mulher não fica em paz. Não fica. É a consciência gritando. Por isso que não existe juiz no plano espiritual. Não houve juiz para este homem que mentiu quando era criança. Não houve juiz. Ele por ele mesmo contou a verdade e pediu perdão. Ninguém o obrigou. É assim que funciona no plano espiritual. É desse jeito. A consciência grita. E não há paz interior enquanto não se resolve a questão. Ele se arrepende. Vamos à citação então aqui. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. O que aconteceu com ele? Já retorna ao plano espiritual melhor. Mas o arrependimento apenas não basta, sendo necessárias ainda expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Ele cometeu uma falta, teve uma consequência. Ele se arrependeu, vai reencarnar, vai passar por uma expiação para ver ali a reparação. Vai ser igualzinho o que aconteceu neste caso? Não. Não vai ser igualzinho. Vai ser na necessidade que ele precisa. Vai ser uma expiação sob encomenda. Não é olho por olho, dente por dente. Mas ele irá sim expiar para reparar. E com a mãe a mesma coisa. Ela também irá passar pelo arrependimento, se é que já não se arrependeu, porque eu particularmente acredito que já. Entrará por uma situação de expiação para reparar. Ele fez a parte dele. Ele. Se a gente observar na história, ele fez tudo o que ele pôde para todos. Fez o melhor que ele pôde fazer. Lutou contra as vicissitudes. Lutou contra as provas e as expiações nas quais ele foi colocado. Não por castigo, não por tortura, mas por necessidade dele reparar situações nas quais ele vivenciou no passado. Aqueles que conhecem a lei de causa e efeito, certamente já perceberam que o nosso paciente estava diante de um acerto de contas, de algo acontecido no passado, no seu passado em outra vida. Nós temos uma contabilidade espiritual, onde há créditos e débitos. Os créditos nos ajudam, os débitos nós precisamos visitá-los. Nós solicitamos as reencarnações quando elas não são compulsórias.
Nós solicitamos as dificuldades quando os planos reencarnatórios não são compulsórios. Nós entramos nas filas pedindo novas oportunidades no plano físico, porque a nossa consciência necessita do reajuste. Então, se hoje eu passo por uma situação difícil, talvez eu tenha pedido isso, porque eu necessito da depuração. Foi uma depuração para este homem. Provas, expiações difíceis. Ele ficou 59 anos com a situação da morte do irmão, que lhe foi imputada a ação. 59 anos. Quantos de nós suportaria isso? Passar a vida toda com esse peso, sendo acusado de algo que não fez, sendo atacado pela mãe, depois ter que cuidar da mãe, aquela que acusa, e ainda assim ter 5 filhos e ter uma vida na qual suas atitudes foram de ponderação, de respeito e de ser um ser humano agradável, bom amigo. Nós temos essa capacidade deste homem, que é um exemplo, que retorna ao plano espiritual como um vitorioso, um exemplo para todos nós? É uma pergunta que fica. Temos ou não temos? Se hoje passamos por dificuldades, por problemas, por situações, relacionamentos difíceis, dentro de casa, na família, fora de casa, no trabalho, onde está a origem disso? Qual é a nossa necessidade dessas situações? Estar aqui no plano físico existe uma questão, existe um objetivo, uma necessidade. Cada um tem a sua. Precisamos tomar cuidado com a rebeldia, a revolta no coração. Não é tortura, não é castigo, é reparação. Porque todos nós temos situações que precisamos rever. Porque no passado acabamos por cometer equívocos. E que hoje, graças a Deus, já não cometemos mais. Que fique essa lição, esse exemplo desse homem que venceu sua dificuldade por ele mesmo e retornou como um vencedor. Que possamos retornar também como vencedores. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.